tarde, Olívio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Começamos aí com música, Guarani, e em volta os livros que são títulos das coisas que você escreveu. Eu quero só te apresentar antes, né? Meu nome é Valdomiro Arantes, e você é o Olívio Jecupé, escritor indígena do povo Guarani, e eu encontrei aqui que você é pai de 4 filhos, aí me corrija aí se eu tiver alguma coisa errada. Querexu Mirim, Tupamirim, Jeguaquá Mirim e Jecupé Mirim. E você, Isso, tem a quinta, chama Gisele Mirim. Gisele Mirim, temos que acrescentar aqui 5 filhos, que legal. E eu Isso, descobri que você nasceu em Novo Itacolomi, no Paraná. Eu falo aqui de Curitiba, então você é paranaense também, isso, sou bicho do Paraná também. do Paraná. E Itacolomi me lembrou uma coisa que eu vou falar com você daqui a pouquinho, que é bem interessante. E eu queria começar, né, agradecendo você por esse bate-papo hoje aqui, já em 2024. Eu recuperei uma coisa que você escreveu para uma editora, que eu achei bem legal. Você falou assim para a editora: as histórias indígenas desses 500 anos de histórias foram contadas apenas pelos brancos. E ninguém tem mais propriedade para dissertar sobre o tema, senão os próprios indígenas, né? Claro. A Uhum. sociedade sempre imagina o índio nu, na floresta, sem conhecimento do mundo do branco, incapacitado. E se os indígenas usam a escrita, é porque tem um motivo sério, e que não é brincadeira. Por isso, não se assuste quando você tiver em suas mãos um livro escrito por um índio, né? Até usei aqui o índio do jeito que você falou no dia ali. E eu tenho um livro teu em mãos aqui, olha só, bem isso que você falou. Eu tenho o Saci Verdadeiro, que fala a história lá do Jaxi Jaterê, que eu recomendo muito, muito, uma graça, né? Escrito em forma de história em quadrinhos, mas a gente vai falar mais do livro daqui a pouco. Então, Olívio, isso que você falou para a editora, né, dessa escrita indígena, como é que é isso na tua vida? Como é que surgiu isso, curiosidade aí do paranaense? Então, me chamo Olívio Jecupé, né? Sou escritor de literatura nativa. Eu comecei a escrever em 1984, quando eu tinha os cabelos pretos ainda, né? Faz tempinho já. E eu comecei a escrever cedo, mas sem experiência nenhuma, né? Porque eu não tinha noção. E eu comecei a escrever, e naquela época a tecnologia nossa era o caderno e uma caneta, né? Que hoje não existe mais, né? Então eu escrevia as minhas coisas, meus contos, minhas poesias, minhas músicas, que eu comecei compondo também naquela época, né? E eu ia guardando tudo no caderno. E daí, com o passar do tempo, fui tentando ver como que publica um livro, que era muito difícil, eu não tinha noção. Então, demorou muito tempo para mim lançar meu primeiro livro, que eu lancei meu primeiro livro em 1993, um livro chamado Leópolis Inesquecível, que é um livro de poesia que eu escrevi em homenagem a uma cidade do Paraná chamada Leópolis, que fica no norte do Paraná. E daí, depois, morando na aldeia Laranjinha, que fica no norte do Paraná, eu Conheço. lancei meu segundo livro chamado 500 Anos de Angústia, um livro de poesia também. Porque eu sempre acreditei que a literatura seria algo muito importante para nós, para que a gente pudesse conscientizar a sociedade, né? Então, por isso eu falo que nós indígenas temos que escrever nossas histórias, não é ficar falando para os outros, mas escrever, porque desde 1500 escreve sobre os povos indígenas, começa com Pero Vaz de Caminha. Então, o indígena tem que escrever porque nós falamos as nossas dores, nosso sentimento. E as pessoas, eles escrevem o que eles pensam sobre a gente, não é o sentimento dele, mas é o pensamento que ele imagina. E muitas vezes as pessoas escrevem coisas que não tem nada a ver com a realidade do povo indígena. Criam Uhum. ficções que às vezes, se de ajudar, atrapalha, porque eles criam ficções que não tem nada a ver com a realidade de um povo. Porque o povo indígena são vários povos, são muitas etnias. Sim, Então, quando o índio escreve, ele escreve seguindo o pensamento dele, do povo dele. Então, por isso que é importante o próprio índio escrever, para que ele possa mostrar a realidade do povo. Então, por isso, a literatura nativa, ela surge com uma grande arma para poder conscientizar a sociedade, né? Então, muitos livros são assim. Então, eu já publiquei, eu não sei se é 27 ou 28 livros, né? que Então, legal. estamos indo, aos poucos estamos indo. Eu vi uma Inclusive, quantidade imensa. Inclusive, daqui uns dias estou lançando mais um livro chamado O Breviário de um Índio, que na verdade vai ser meu primeiro romance,
Porque Ai, quando eu comecei a escrever romance, mas nunca tinha lançado ainda, né? aham. E agora eu vou lançar meu primeiro romance. Que bacana, Olívio. Olha só, a primeira notícia em primeira mão. Eu até tenho um livro que eu vou usar a imagem dele aqui daqui a pouco, que é um livro que você vai lançar em Curitiba agora nesse começo de ano. Depois eu vou querer que você fale um pouco sobre isso. Uhum. Mas é interessante isso que você falou, né? No Brasil a gente teve aquela literatura que endeusava os índios, né? O índio como um ser assim, como de conto de fadas, né? Onde não havia problemas, aquela literatura indígena, não feita pelo indígena, né? Indigenista, talvez a gente pudesse falar. E é interessante esse movimento agora do indígena fazendo produção sobre a vida do indígena e mostrando para a sociedade atual o que, que é isso, né? Então, acho Uhum. que é importante isso que você faz, o teu filho que é cantor, e teus filhos todos escrevem, né? Tua família Isso. A família toda é escritor, porque meus filhos, todos eles são escritores e todos são cantores, né? que E bacana. eu não tive esse dom de cantar, mas meus filhos nasceram com esse dom belíssimo de cantar, né? E, por sorte, eles começaram a escrever cedo também. Inclusive, esse livro que você falou que eu vou lançar sábado agora, chama A Explosão do Depotá. É junto com dois filhos meus, que é o Tumpã Mirim e o Jecupé Mirim. Então, eles escreveram comigo e tem um livro também publicado com o Verá, que é o cantor de rap, que é um livro chamado Kunumi MC, o Guerreiro da Copa, que eu lancei com ele, e tem um livro que chama Literatura Nativa em Família. Ah, que Esse legal. livro, esse livro aí é com os meus filhos. Esse da Copa eu tenho também, do Overá. Achei bem bacana. E, Não sabia que tinha esse. inclusive, agora acabei de assinar um acordo com uma editora chamada FTD, que vou lançar um livro com a minha filha, Queretiu Mirim, que Que também escreve, né? Que bacana, nossa, mas que bacana ter uma família assim. Quando você começou a falar da escrita, do teu jeito de escrever, eu me lembrei do Paulo Freire, que até quando eu estava sabendo da tua vida, né, ouvindo as músicas do Overá e a tua literatura, me lembrava muito assim as escritas de Paulo Freire. Paulo Freire, assim como você, escrevia muito com caneta. Então tem documentado isso em museus, os cadernos, ele adorava escrever a caneta. Não sei se ele E, acabou mudando isso depois. E ele falava de uma coisa nos livros dele chamado saber de experiência, que é uma coisa que você acaba dialogando muito com isso tudo que você me falou. Então, ele chamou esse de saber de experiência, essa importância da gente colocar na nossa educação, no nosso dia a dia, as situações concretas da vida, tentar trazer essa riqueza do conhecimento que as pessoas têm do que está em volta, né? A sua realidade, as suas vivências, que é isso que você faz. É, tudo que você e, coloca no teu livro é baseado em histórias do teu povo, né, da tua comunidade, da tua língua, da tua cultura. É isso, né? e, então, inclusive, é bom você citar o nome do Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire foi um grande escritor, né? O cara tinha ideias boas e o Brasil precisa valorizar mais esse homem, né? Porque as pessoas às vezes não sabem quem é Paulo Freire e isso é comum no Brasil, né? As pessoas esquecerem pessoas importantes. Então, Paulo Freire é uma pessoa muito importante, inclusive não só ele, mas também aquela aquela que é do povo negro, que é a Catarina, né, Maria de Jesus, que foi uma pena que naquela época eu não tinha lido histórias dela ainda, né, porque mulher excelente, que eu assisti alguns vídeos dela, que eu fico impressionado com o sofrimento que ela teve na vida dela, né, A morar na literatura, uma favela, literatura bem baseada no real, né? Bem isso, baseada nisso, nesse saber de experiência, que é isso que você faz também. E isso é interessante que outros autores acabaram aproveitando, dialogando com esse sabor de experiência que ele achava tão importante, né? Que realmente a gente sabe que é. Tem um autor português chamado Boaventura de Souza Santos que vai falar também disso. Ele vai chamar isso de ecologia dos saberes, que eu acho bonito. A ecologia sim, dos saberes tenta valorizar a diversidade de tudo que tem na sociedade, e ele já coloca, assim, ele pontua que a gente não deve, na hora de, na educação em geral, ficar baseado só apenas naquele conhecimento tradicional, europeu, que é colonizador, né, tem essa visão do colonialidade ainda, e a gente deveria respeitar os saberes populares dos indígenas e os locais, que geralmente estão marginalizados, como você falou, isso. essa escritora negra. Inclusive, eu tenho um título, porque eu não sei se você observou, eu Ah, sempre falo literatura nativa, né? Por quê? Porque nós somos originários dessa terra, né? Então, quando eu falo nativo, é que nós nascemos aqui, somos dessa região, desse país, e a cultura que nós falamos, que nós pregamos na escrita,
e a nossa literatura mesmo, que não é a literatura que veio da Europa, você entendeu? Então, é uma literatura própria. Então, por isso que eu tenho o costume de falar literatura nativa, que somos daqui, o nosso pensamento também é daqui, então não veio de fora. Então, o nativo é isso, o indígena, ele sabe o pensamento do seu povo, então por isso que quando a gente escreve essa literatura nativa, mostrando o nosso pensamento, nossas ideias, nossa filosofia de pensar. Ótimo. Eu separei umas 4 perguntinhas aqui para a gente só dar uma continuidade, uma linha no bate-papo, mas meio que você já respondeu. Então, a primeira pergunta seria essa: como que seus escritos buscam promover uma conscientização sobre a identidade cultural e os desafios enfrentados pelo povo guarani, que eu acho que é o povo que você representa, né? Que você é guarani. De que maneira que você acha que você utiliza a escrita, você escrevendo, né? Seu filho fazendo música, como que isso pode fortalecer e valorizar a cultura indígena? Primeiramente, nas escolas no Brasil, não se falava muito sobre os povos indígenas, então, com o surgimento dos escritores, essa literatura começou a chegar mais nas escolas, então, os professores vão ter um trabalho melhor para falar sobre o povo indígena, porque antes de existir os escritores, quando chega a falar sobre os povos indígenas, eles falam coisas assim sem sentido, coisas que às vezes eles nem sabem, então eles criam uma ideia para falar. Então, através do livro, os professores vão ter mais base para poder saber o que falar com as crianças, porque as crianças são os primeiros a que tem que ouvir sobre nós, né? Porque a criança, o que você fala sobre o indígena, é aquilo que ele vai pegar na visão. Então, a visão que as crianças têm no Brasil é medo. Por que as crianças têm medo do índio? Porque nas escritas fala mal dos povos indígenas, fala que o índio é selvagem, que o índio come gente. Então, tudo isso a criança inicia com medo. Então, com a literatura nossa, as crianças começam a ter uma visão diferente, a pensar e ver a visão do povo indígena diferente. Então, ele começa a parar de ter medo. Então, isso é uma conscientização. E nós, Guarani, sofremos desde 1500, então a gente tem que mostrar também a realidade que acontece. Inclusive, eu escrevi um livro agora chamado A Invasão, pela editora Urutau, e escrevi um livro chamado O Choro da Mãe Terra, onde eu falo sobre essa invasão, porque nós temos que mostrar para a sociedade que o Brasil foi invadido, né? Uhum. Não essa história de ficar mostrando nos livros de história que o Brasil foi descoberto em 1500, isso aí é uma mentira que vai passando para as crianças, e até no ensino médio vão contando essa mentira. E essa mentira tem que ser mostrada, mostrando nós mesmos falando dessa invasão, que nós fomos invadidos em 1500. E no livro meu, eu tento falar que a invasão, na verdade, ela começou antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, porque houve um acordo, um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado já é a prova que o Brasil, em 1494, já pertencia a Portugal. Então, Pedro Álvares Cabral vem só para dar o golpe de Estado, né? Então, essa mentira tem que ser desmentida, falando dessa verdade, dessa invasão. Então, por isso, a gente tem que conscientizar a sociedade e mostrar que nós não somos invasores, fomos dominados pelos portugueses, né? Então, isso tem que ser mostrado para que as crianças comecem a entender a realidade do povo indígena. E no final das contas já são 5 séculos que vocês estão lutando, né? Sim, são 5 séculos lutando, que um genocídio começou em 1500 e esse genocídio tem que acabar, né? Então, através da literatura, eu acredito que a gente pode conscientizar a sociedade para que esse genocídio acabe, porque ele não parou. Então, esse genocídio começou em 1500 e temos que mostrar a nossa cara, mostrar a nossa força. Inclusive, o meu filho cantando rap é uma forma também de conscientizar a sociedade, porque quando ele começou a cantar rap, as pessoas criticavam muito, e inclusive até os indígenas no Brasil às vezes criticavam, porque falavam que vai perder a cultura. E hoje o Brasil todo quer ouvir a música do Verá, né? Então isso é bom, porque as pessoas começaram a entender a importância do rap cantado em Guarani. Muito legal. Olha só que importância, né, você e a sua família trazendo para o Brasil, né, para essa luta. E aqui tem mais uma pergunta que eu queria amarrar com isso aqui. Bom, a gente sabe que nas escritas de Paulo Freire, ele não se debruça, assim, especificamente sobre os indígenas, mas ele o tempo todo está falando dessa importância da abordagem intercultural, né, na educação, e acaba falando um pouquinho, assim, dessa coisa dos conhecimentos dos povos indígenas que a gente deveria aproveitar. A próxima pergunta é, considerando essa abordagem do Paulo Freire,
como é que você vê o diálogo e as interações com a sua comunidade, que é um pouco do que você acabou de falar? Então, quando você cria, quando você faz sua literatura, como é que é a recepção? Você falou que o Overá, quando fazia as músicas, porque ele canta muita música em Guarani, né? Então, como é que a comunidade aceita o teu trabalho de literatura? Então, no começo também foi difícil, né? Porque hoje, como a literatura ela cresceu muito, a gente torce para que os livros possam chegar nas aldeias também, porque o governo manda os livros deles, né? Aqui, os de sempre. E isso é uma coisa muito prejudicial a nós, porque as crianças nossas têm que ler a nossa literatura também. Por quê? Porque senão a criança vai ser enganada igual na cidade, né? Porque imagina uma criança na aldeia escutar a história de Pedro Álvares Cabral, que o Brasil foi descoberto, isso aí é um choque, você entendeu? Porque a própria criança fica assustada, fala, nossa, o Brasil foi descoberto em 1500, e nós? Daí, isso é importante chegar nas aldeias. E livros chegando nas aldeias é importante para os professores também, porque a maioria dos professores que dão aula nas aldeias são indígenas também. Então, você vai ter um livro para que possa trabalhar com as crianças, né? Então, isso é muito importante. Vamos ouvir um pouquinho, acho que no próximo a gente vai colocar um pouquinho, um pedacinho de uma música do Teu Filho Ouvirá. Depois você Uhum. pode falar um pouquinho sobre isso. Opambaé, Ramondepé, Jaguatá, Tenondé. Eu sei que, bom, a música do Overá, que se escreve O-W-E-R-A, tem em todo lugar, né? Tem no YouTube coisas ótimas. E ele canta sempre muitas músicas, né? Em Guarani. Você já pensou ou já fez literatura em Guarani? Ou você Sim, prefere em sim. português? Então, o Verá, quando ele começou a escrever algumas em português, outras em português e Guarani, e Aham. depois outras só em Guarani, né? E tem uma das músicas do Verá, porque na época todo mundo ficava criticando, ele cantava em português, não, você tem que cantar em Guarani. Daí ele começou a cantar em Guarani, e os outros falaram, não, tem que cantar em português. Daí ele escreveu uma música, se eu não me engano, é Existir para Resistir, tá no YouTube, e Sei. essa música aí ele faz uma crítica, que ele fala assim, ô, mas deixa eu cantar do jeito que eu quero, eu canto do jeito que eu quero, né? Então ele faz essa crítica. Quando ele Sim, quiser cantar em português, quando é em Guarani, Guarani. ele que Mas escolhe. mas eu tenho um livro chamado O Presente de Jati Jaterê, que está em português e Guarani. Tem um Ótimo. livro chamado Ajuda do Saci, que também está em português e Guarani. E eu acho que deve ter outro, que eu não lembro agora qual, né? Mas eu tenho sim. Se as Bacana. editoras quisessem publicar, porque como o custo é mais, ele aumenta conforme, então depende da editora. Se a editora se interessar, daí a gente põe nas duas línguas, porque é bom tá também, né? Porque daí esse livro é uma forma de resistência também, né? Porque chegando nas escolas indígenas, o Guarani vai ter um texto para ler nas duas línguas, né? Então isso é muito importante. Então tudo depende da editora. E era bem isso aqui, nem precisei fazer a pergunta, que era essa coisa assim de como é que você vê preservar a língua guarani nos seus escritos. Então, é Sim. isso que você respondeu. É interessante, Uhum. tem que ter a tradução, tem todo um trabalho que é diferente, né? E Sim. esse é o livro que você está lançando, né? Que você lançou no final do ano, A Explosão do Gepotá. Me E, corrija, mas o Gepotá, já me contaram alguma coisa uma vez que o Gepotá seria tipo o nosso inferno? É isso? nossa, o quê? Nosso inferno? O céu, o Não. inferno? Não tem nada a ver? O Não, não. que é hoje? Então, é por isso que eu falo, o povo vão falando coisas sem saber, né? Então, o Djepotá quer dizer a transformação, porque esse texto, A Explosão do Djepotá, é do meu filho Jecupé Mirim, porque eu lancei um livro, que esse livro aí tem texto meu, e tem texto do Tupã, e tem texto do Jecupé. Daí esse título deu A Explosão do Djepotá, que é do meu filho Jecupé Mirim, né? O Uhum. Djepotá é que quando a gente morre, a gente, às vezes,
se transforma depois da morte, né? Então, às vezes, a gente pode se transformar num monstro. Então, aí vai ter essa história aí, que quem lê o livro vai entender o que ele está falando, né? Porque daí, por exemplo, as pessoas têm que ser boas, porque depois da morte, se ele for muito ruim, ele pode se transformar em alguma coisa. Inclusive, o meu filho, Tupã-Mirim, que está aí nesse livro, ele tem um livro chamado Contos dos Curumins Guaranis, pela editora FTD, e ele escreveu também sobre o Jepotá, que daí, o que aconteceu? Um garoto morreu, e daí, com o passar do tempo, de uns dias, um pajé foi passando perto do cemitério e viu que havia alguma coisa errada. E daí foi avisado às comunidades que esse garoto tinha se transformado em Odiapotá. E daí, o que acontece? Daí tira-se o corpo para poder queimar, porque daí, para não virar esse monstro. Então, tem todas essas histórias, né? Que o Odiapotá é a transformação de alguma coisa, transformar em alguma coisa ruim. E a pergunta que eu tinha pensado aqui, né, pensando na capa do teu livro e nas ilustrações, que seus livros são bem ricos, né, em termos de ilustração, pensando talvez até no teu público específico, que é mais criança e adolescente, como escritor de livro infantil, Olívia, como é que você percebe a importância, assim, o aspecto verbo visual, né, o escrito aliado com o visual? Como que essa combinação de ilustração, cor, design, contribui para uma experiência, assim, completa, para aquilo que você quer transmitir? Você primeiro Então, escreve e pensa no visual, você pensa já as duas coisas ao mesmo tempo? Então, a questão visual eu acho muito bonita, você entendeu? Porque o indígena, ele gosta muito de ilustração, né? Por coincidência, a maioria dos meus livros, muitos livros meus, eu nem conheço o ilustrador, você entendeu? Sério? E daí, o que acontece? Eu fico contente porque as pessoas gostam da ilustração, né? E falam assim, nossa, essa ilustração é belíssima. Mas não é aquela visão nossa, você entendeu? Não é a visão indígena, por isso que eu falo literatura nativa, porque o pensamento é nativo, mas a ilustração não é tanto nativa, porque não é a nossa visão, são a visão de ilustradores da cidade que nem me conhecem, né, nunca vi, e daí, de repente, ele vê pela internet, cria um monte de coisa e faz a ilustração fica boa, mas, às vezes, muitas crianças indígenas podem não gostar da ilustração, mas o povo da cidade gosta, então tem essa visão também, Que eu né, já, então... já existem muitos ilustradores indígenas, né? É pouco, claro, mas existem, né? Que fazem o Sim, livro. hoje em dia tem bastante ilustrador também, né? Porque assim como o escritor foi um surgimento e os ilustradores também, porque na aldeia, qualquer aldeia no Brasil que você vai, que você for visitar uma aldeia, você pode encontrar um índio que tem o dom de escrever e tem o dom de ilustrar, né? Mas é que muitos indígenas nas aldeias não têm acesso, não têm apoio, e por isso não temos muitos, porque antes da gente começar a escrever, havia algo interessante. O índio sempre foi contador de história. O contador de história, o que que é? É um escritor. Só que ele não teve apoio, não teve essas coisas. Então, no Registro. passado, Uhum. os brancos iam na aldeia e pediam para um índio contar a história. Daí um índio contava a história e o branco publicava em nome dele. Você entendeu? Aham. Mas o escritor é o índio, porque foi ele que contou a história, né? Então, sempre tivemos escritores indígenas. Então, se você fosse apoiar, falar assim, vamos apoiar os indígenas a publicarem livro, a gente acharia 1000 índios no Brasil para publicar um livro assim rapidinho, porque toda aldeia que você vai tem índio contador de história, que tem o dom para isso, que guardou as histórias, né? É interessante essa coisa cultural, porque vocês, além de terem esse dom de contar história, a música também está completamente ligada à cultura de vocês, né? O tempo todo Sim, cantando e dançando, né? Tem os motivos sim. certos, mas... A música também é algo muito forte que tem em todos os povos, né? Porque a música, ela sempre, desde o passado, as danças, então você dança e tem as músicas de cada povo. Então, o Guarani tem muita música. Então, o Guarani, toda noite, a gente vai num lugar chamado Opu, que é o lugar sagrado onde tem os rituais, né? E Uhum. daí, toda noite, tem os cânticos, né? Os cânticos que para nós é importante, porque é o jeito da gente falar com Deus, né? Em Nhanderu. Então, a gente vai fumar no cachimbo e vai ter o momento do pajé fazer as curas de rituais, né? E depois tem o momento de cântico, que daí é cantar as músicas em Guarani para contemplar Deus através da música, né? Legal. Que bacana. E isso que você falou, a gente acabou já está respondendo a próxima pergunta aqui, ó. Em que medida seus escritos refletem esse impacto do colonialismo na vida do seu povo guarani e como é que eles podem contribuir para descolonizar a mente das pessoas que estão te lendo, né? Eu acho que é um processo, né? Isso que você falou, os professores, e levando para a escola, educando, comentando. Sim.
Então, inclusive, por isso que é importante os livros nossos chegar nas mãos dos professores, para que eles possam ter essa base, como eu falei, né? Inclusive, tem muitos estudiosos no Brasil que fazem mestrado, doutorado, e às vezes estudam as minhas obras ou de outros autores indígenas, né? Então, isso é importante, porque é um reconhecimento e uma valorização a nós, né? Porque daí, através disso, as pessoas vão conhecer a nossa cultura, porque a nossa cultura, ela está no Brasil, só que muitas pessoas não têm noção, você entendeu? Então, através da literatura, a gente pode mostrar muita coisa. Vou dar um exemplo. No Brasil, o povo tem um costume de comer farinha de mandioca. De onde vem a farinha de mandioca? Tem o costume de comer amendoim. De onde vem o amendoim? Tem o costume de beber guaraná. De onde vem o guaraná? Tem o costume de beber açaí. De onde vem o açaí? Tem o Verdade. costume de dormir na rede. De onde vem a rede? Aqui no sul, tem o costume de tomar chimarrão. De onde vem o chimarrão? Tem a tapioca, que é famosa. De onde vem a tapioca? Dos povos indígenas. Tem a bolinha de gude, que se brinca, as crianças brincam. De onde vem a bolinha de gude? Dos povos indígenas. Não Tem a sabia. peteca, que é comum na cidade. De onde vem a peteca? Dos povos indígenas. Então, o Brasil é cheio de coisas que é da cultura indígena, só que não é falado nem valorizado. Então, a literatura tem essa função de trazer esses conhecimentos para que as pessoas descubram. Até o churrasco é do povo indígena, só que Olha. daí o brasileiro é que ganha fama, né? E daí a gente, bom, uma dúvida que eu tenho aqui, ó, o Overá, o seu filho ó, que toca rap nativo, ele aparece você vai assim no YouTube, nos canais de música, aparece o nome dele como Overá, Jeguaquani, Kunumi MC, e hoje em dia é Overá. O nome dele, qual é o nome dele? Então, o nome dele no documento é Jeguacamirim. Só que daí, quando ele era pequeno, ele recebeu o batismo na aldeia, que recebeu o nome de Verá. E Ah, quando ele era pequeno, quando ele começou a cantar rap, ele começou a cantar em casa aos 10, 11 anos, né, de idade. E daí ele pegou e, como ele era pequenininho, ele falou assim, eu vou chamar Kunumim MC, porque Kunumim quer dizer garotinho, que é. é um garotinho de 10 anos, né? E daí ele deu o nome de Kunumim, só que daí quando ele cresceu, ele já casou também, já tem filho, ele tem um menino já de 6 anos e uma menina de 2 meses, Que e legal. daí ele começou a ficar com vergonha, porque Kunumim quer dizer garotinho, e daí os Guarani entendem a palavra, né? Daí falou, mas por que Kunumim? Você já é um homem. Então ele começou a ficar com vergonha, e daí ele preferiu trocar de nome. Então por isso que ele deu o nome de Overá. O nome dele é Verá, e daí colocou um O, Overá, que é o relâmpago, né? Ah, Não está tem relampeando. E daí relação. ele deu esse título de Overá, né? E para poder divulgar que o Kunumim é o Overá, né? É o Kunumim MC antigo, mas é o Overá agora, né? Entendi, muito legal. Inclusive, eu assisti um vídeo, um filme, né, que tem aí na internet, que é feito pela Sônia Guajajara, o cantor crioulo Vincent Carelli, e o Verá participa também. Eu tenho aqui o nome em inglês, My Blood is Red, Meu Sangue é Vermelho. Muito legal esse filme, né? Também a gente E ouve falar pouco dessas produções, né? Acabam sendo um sucesso lá fora, demoram para chegar no nosso circuito, né, brasileiro. isso, esse filme foi feito em 2016, que o Verá era mais novo ainda, Aham. que ele ficou famoso na abertura da Copa do Mundo, que ele tirou a faixa e Ah, começou a andar. E daí ele ficou famoso no mundo todo, né? Daí os ingleses queriam fazer um filme para mostrar um pouco sobre a luta dele. E como ele não entendia, não gosta de ficar falando, ele também não, ele fala arrastado português, ele não gostava. Então o inglês colocou ele só para fazer parte, ouvir as histórias, né? Então por isso que ele não fala muito. Mas esse filme é bom e já recebeu mais de 16 premiações na Europa e Estados Unidos, e o Brasil não conhece esse filme ainda. muito É um legal. filme muito forte. A relação dele com o crioulo, né? E o Criolo, quando ele estava gravando o primeiro álbum dele, o inglês resolveu fazer uma surpresa pro Verá, levando o Criolo. E o Criolo falou assim, olha, eu não tenho tempo. Daí ele falou assim, eu vou lá conhecer o Verá, mas eu só vou ficar 5 minutos porque eu tenho meus compromissos. Daí, de repente, o Criolo chegou de surpresa e o Verá olhou e viu ele, né? E Aham. daí, no fim, quem ficou surpreso foi o Criolo, né? Que ele falou, caramba, garoto nessa idade cantando rap em Guarani. E daí, no fim, ele mandou a equipe toda ir lá no estúdio para conhecer o Verá Que bacana. e gravou essa participação, né? Que ficou muito importante, porque o, o Criolo ficou emocionado de conhecer ele, né? E daí, inclusive, ali nesse dia que ele ficou lá,
no estúdio, o Verá e o Criolo escreveu uma música junto, né? Que tem uma música com o Criolo, que eles cantam junto, que É, é Terra, Ar, Mar, Demarcação, alguma coisa assim, né? isso, Demarcação, Terra, Ar, Mar, que é cantando com o Criolo. muito legal. É bem bacana essa parte no filme, como os dois se encontram. E isso que você falou, eu até tenho uma imagem aqui, que, para quem não sabe, né, na época da Copa do Mundo, que aconteceu em 2014 aqui no Brasil, quando teve o jogo em São Paulo do Brasil com a Croácia, entraram 3 crianças, uma representando o branco, uma o negro e uma o indígena. E ele foi escolhido, acho que ele tinha uns 11 anos, era criança, né? Ele estava com 13 anos naquela época, né? E daí ele entra, ele solta uma pomba, e daí ele tinha escondido nos shorts uma faixa escrito demarcação já. Então, veja, isso é de 10 anos já, né, 2014. E isso a imprensa, claro, na hora, as transmissões ao vivo eles cortaram, mas depois a gente conseguiu recuperar e aparece, né, ele com a faixa, e bilhões de pessoas chegaram a ver depois, né, esse grito, né, dos indígenas através daquele pedacinho vermelho ali escrito demarcação já, que é uma luta que acontece até hoje, né, Lívia? A demarcação é uma coisa que a gente nunca vai parar, porque a gente tem que ficar sempre lutando, porque é difícil, você entendeu? As terras já são nossas, mas você tem que lutar para demarcar o que já é nosso, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito através da literatura, da música, índios na política, né? Porque o indígena na política é muito importante, porque, inclusive, aqui em Curitiba, esse ano, em breve, está para sair uma nova candidata indígena aqui, a Jovina Arangu, que é do povo Caingangue, vai se candidatar a vereadora aqui em Curitiba, né? Então, isso é importante, porque tem que ter índios na política também para poder mostrar e cobrar os direitos, né? Porque direitos nós temos, apenas não existe o respeito, né? Isso é importante. Eu gosto dessa frase, que isso casa bem com o que você acabou de falar. Antes do Brasil da coroa, né, antes dos portugueses, antes dos reis, rainhas e Europa, Isso. existe o Brasil do cocar. Gosto dessa frase que se repete, que várias pessoas usam, né? Isso, essa frase está na música do meu filho, que ele canta com a Loki, né? Que é a Célia Chacriabá, que foi Isso, convidada para participar junto, né? E a música fez sucesso, inclusive essa música vai ser lançada em breve, um álbum com o Verá e o Alok e outros cantores indígenas que vão fazer parte também desse álbum, né? que bacana. Olha só quanta coisa para a gente ir atrás. E aqui eu tinha até, o ano passado, o Brasil, quando foi abrir os trabalhos na ONU, em Nova York, o Alok, o DJ, que fez uma música e o Overá participou, né? Dentro da E, ONU, lá na parte externa da ONU. Eu até tenho, acho que um pedacinho do vídeo aqui, a gente pode ver o primeiro minuto. O Overá fala um pouquinho de inglês, se vira em inglês, fala thank you. e você se vira um pouquinho em inglês, Olívia. Fala thank you também. E uma coisa interessante, né, Olívia? Veja, a gente não entende o Guarani, mas ela emociona, né? As músicas, tudo que ele faz em Guarani nos emociona de um jeito assim bastante grande. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer, que você acabou de ouvir teu filho. Como é que fica a emoção, assim, Olívia e o pai, né? Vendo o sucesso do filho, vendo que ele está fazendo uma coisa a favor de um povo, cantando numa língua que a gente não conhece, e chamando a atenção, não, a gente existe, eu faço esse rap nativo aqui. Como é que é a emoção? Eu fico emocionado, eu não gosto de ficar falando isso, porque senão depois eu começo a chorar e já chorei demais, né? A música dele é boa, assim, entendeu? Porque é uma música crítica, ao mesmo tempo emocionante, né? E eu fico feliz, porque eu sempre falo assim, né? Porque a felicidade de um pai é ver os filhos melhor do que a gente, né? Porque o filho, quando nasce com um dom igual ao pai, porque
Eu, quando era pequeno, meu sonho era ser cantor, mas não nasci com esse dom. Daí eu tive a sorte que meus filhos nasceram todos cantor. E Ó, eu, como sou escritor, tive a sorte dos meus filhos, todos eles, ser escritor, né? E fico feliz, porque daí o meu maior concorrente é meu filho. Então, eu sou divulgador dele, porque eu quero divulgar para que ele seja cada vez melhor, né? muito E legal. o livro do Verão chama Contos dos Curumins, Contos dos Curumins, né, Guaranis, pela editora FTD, que vende bem no Brasil. E um livro chamado Cunumim Guarani, que é da editora Panda Books, é um livro que vende bem para chuchu, você entendeu? Então, a minha maior felicidade é ver meu concorrente, que é meu próprio filho, vendendo mais do que eu, né? Olha, Isso é felicidade para a gente, né? e daí até eu recuperei um dado aqui para a gente chegar no final. Tem um autor que pesquisou muito sobre a causa indígena, o Rodrigues, e no final do século passado, em 1993, baseado em estudos, né, a gente lê muito sobre esses números. Eu não sei como é que choca isso, que é o nosso olhar de branco, que quando o Brasil é descoberto, né, é invadido, existiam mais de 1.100 idiomas indígenas. Esse número vocês veem assim, acham que é possível, é maior que isso? O que você acha, Olivia? Esse é um número Isso, quando os portugueses invadiram aqui, eram muitos povos, então tinha mais de 1.000 línguas. Só que daí, com o passar do tempo, muitas etnias são extintas e a língua vai sumindo também, né? Hum, Então, hoje, nós temos aproximadamente mesmo, oficial, 170 línguas, que são línguas falantes hoje, né? eu tenho, Agora, povos, tem aproximadamente 350 povos, né? eu tenho Mas, aqui, ó, eu recuperei aqui pelo site da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, até 2022, aquele último censo, mas não estava terminado. O Brasil tinha 274 línguas indígenas, falada por 305 etnias, mas esse número podia mudar depois, né? Então, a gente não tem um número, mas parece bastante grande o número, né? 274 línguas, mas quando você imagina que havia mais de 1.000 e 305 etnias, ainda tem uma riqueza grande, né? sim. Então, porque muitos povos foram extintos, né? Porque quando chegou essa invasão, muitas povos foram morrendo com doenças, né? E alguns foram mortos na matança mesmo, né? E Uhum. daí alguns conseguiram resistir, sobreviveram. Tem povos que vai ser extinto também, porque tem etnias no Brasil de 10 indígenas. Então não tem o que fazer, eles vão ser extintos. Quando esses aí morrerem, acabou aquele povo, né? Então por isso que vai sumindo a língua. Então a língua é uma coisa muito importante, mas tem que haver a população aumentar também, porque senão vai morrendo o povo, vai morrendo a língua também, né? Fazer o registro e documentar isso que vocês estão fazendo, né? Eu queria Sim. terminar só te contando uma história interessante. Claro, muitas cidades no Brasil têm nomes e com homenagem, são nomes indígenas, né? A gente às vezes nem sabe. Curitiba. E tem essa cidade chamada Gravataí, que eu achei um caso interessante, porque o nome Gravataí, eu fui pesquisar, eu não sabia, é do Tupi-Guarani, e Gravatá é tipo uma bromélia, uma planta, né? Então, significa Gravataí, com esse I no final, seria um rio dos Gravatás, um rio cheio de bromélias. E na Uhum, bandeira tem esse símbolo aqui da cidade, que isso aqui é o nome da cidade onde você nasceu, Itacolomi. Então, o uhum. nome desse morro chama Morro Itacolomi. Não sei se tem um significado em Guarani, a palavra Itacolomi. Parece indígena também, né? Morro da Pedra, né? Morro da Pedra, que isso que é em Guarani. E daí, Isso, é o Morro da Pedra, né? morro, não entendi. E daí vem Agora tem Gravataí, Gravataí é tupi, porque a maioria das palavras no Brasil, ela vem do tupi. Então, uhum, por isso que no Brasil, inclusive, a, o Guarani, o rap Guarani deu certo, porque o brasileiro fala tupi sem saber, né? Porque são várias línguas no Brasil, e a língua que deu certo no rap foi o Guarani. Por quê? Porque o Brasil, todo mundo fala tupi sem saber. E Itacolomi, como você falou ali, Gravataí, Paranaguá, Paraná, Tucuruvi, todas essas palavras vêm do tupi. Você entendeu? Então, o brasileiro já está acostumado a ouvir a palavra sem entender o significado, né? Então, por isso que é comum. Então, aquela palavra gravataí é do tupi, que em Guarani é caraguatá, né? Então, é uma fruta, né? Para uhum, fazer remédio. Então, no sul, no Rio Grande do Sul, tem muitas palavras que são do tupi. Então, por isso que é comum o brasileiro, porque tem uma coisa que o brasileiro não sabe, é que em 1700, a população brasileira falava Nhengatu, que é o tupi antigo. aham, Só que daí o Marquês de Pombal ficou revoltado, vendo que a população brasileira, os negros e os brasileiros que estavam surgiu, eles não falavam mais português, eles falavam Nhengatu. E por isso o Pombal
expulsou o jesuíta, foi embora daqui do Brasil, para não falar mais o tupi. E daí falou para o povo, ó, a partir de agora, quem falar o tupi, a gente corta a língua de vocês. Então, por isso que o brasileiro é o único país da América que não fala a língua indígena. Que feio isso, né? Mas o que eu achei interessante é assim, eu achei, ó, o nome da cidade é indígena, tem um morro ali no brasão. Quando eu fui ver a bandeira e o brasão deles, eu notei assim, nossa, mas parece um livro, né? Tem um livro aberto, uma pena, né? Um penal ali, eles escreviam a tinta, tem o tinteiro, e só que em cima eles colocam o livro em cima de um arco e flecha. E aí eu falei assim, não pode ser isso que eu estou pensando, né? O livro em cima do índio. Aí eu fui ler no site da prefeitura e achei uma coisa assim, que tem o brasão, o morro realmente Itacolomi, e na parte inferior é uma lembrança a aldeamentos que existiram na região, e daí vai lembrar a primeira escola, onde a cidade, com muita alegria, conta que tem o livro se sobrepondo para poder mostrar a evolução cultural, para apagar, talvez, esse primitivismo que o índio trazia. Então, desarma o índio, tira o arco e entra o livro. Sim. Isso é uma coisa muito recorrente, essa visão, né, Olívia? De achar assim, não, vamos abrasileirar, colonizar esses indígenas, vamos dar livro e tira a lança, tira a sua cultura. Como é que vocês ainda sofrem sabendo que existe essa visão? Sim, isso aí foi uma coisa que começou no passado, porque eles tentam mostrar sempre superioridade, né? Então, o arco e flecha não tem valor, põe o livro. Mas por isso que nós hoje estamos usando a própria arma do branco, que seria a tecnologia, a escrita, o índio estudar, fazer faculdade, só que daí a gente recebe hoje outro preconceito, que daí você fala, mas esses aí não são mais índios. Porque como pode? O cara é escritor, já tem 27 livros, eu que sou branco, nunca publiquei um livro. E o Verá também sofre esse preconceito, que daí você fala assim, mas como que ele ficou famoso cantando rap? Eu que sou branco, sou negro, não sei o quê. Então, as pessoas têm aquele preconceito de que o índio não pudesse fazer aquilo, né? Então, hoje a gente, como ele usou a arma contra nós, falando contra nós, hoje a gente usa o contrário. A gente escrever através da arma dele. É isso, que bacana. Então, é um movimento, né? É uma coisa que a gente, com bastante alegria, tem visto que é um movimento que tem crescido, né? A presença do indígena na literatura, nas artes, em tudo que é área, né? Mas é uma coisa que começou aqui nos últimos 30, 40 anos. Acho que é um movimento que se releva bastante, assim, com a tua geração, né, Olívia? Que é uma coisa assim, que atrás de você a gente não vê tanto assim, né? Esse fervor na literatura e música. Isso, então, em 1980, surgiu os primeiros indígenas dessano da Amazônia, onde eles escreveram um livro sobre a mitologia dessana. Em 79, a Eliane Potiguara também começou a escrever. E em 84, eu comecei a escrever. Então, foi um movimento que surgiu a partir dos anos 80. E hoje nós temos bastantes indígenas escrevendo livros, né? E isso é muito importante. Então, quanto mais indígena escrever, melhor para trazer essa luta como forma de defesa. Inclusive, a gente tem hoje, uma coincidência, eu não sou tão conhecido no Brasil, mas eu tenho o meu maior fã, que fala muito de mim aí nas palestras, é o Ailton Krenak. O Ailton Krenak sempre fala, né, que eu sou o escritor predileto dele, né? E ele também é o meu autor predileto, né? Porque é um cara que é um grande sábio, né? E hoje a gente fica feliz de saber que agora ele está fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, né? Que isso é uma coisa muito importante, que nunca deu espaço para o indígena, né? Então, nós começamos a mostrar nossa cara nos anos 80, como escritor, e hoje nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, um indígena representando todos os povos escritores indígenas. Olha, Olívio, queria te agradecer. Até pesquisei aqui, não sei se eu pesquisei certo. Acolher em Guarani? É assim que fala, obrigado em Guarani? Aeveté, não, obrigado a gente fala Aeveté. Aeveté? Aeveté. Aeveté, então. Agudjeveté é força. Força. Então, eu queria te agradecer a atenção aí, o teu tempo. E uma última pergunta só é assim, quantos livros você consegue escrever ao mesmo tempo? Você começa um livro e acaba, ou você tem vários projetos ao mesmo tempo? Não, na verdade, hoje em dia eu tenho, se eu tivesse condições de publicar, eu tenho livros para publicar mais ou menos comigo, agora, uns 50 livros. E eu escrevo desde 1984, então eu vou guardando e deixo tudo guardado.
E daí, quando eu resolvo escrever, é quando vem inspiração, porque eu não escrevo sem inspiração, né? Então, eu, por exemplo, eu estou com um projeto para escrever um livro sobre o Veral, meu filho, que é quando ele levou a picada de cobra, né? Mas eu não peguei ainda o notebook. A hora que eu pegar, aí eu escrevo. Então, já está na cabeça. Então, a inspiração está aí. Então, é só eu pegar o notebook e escrever. Então, eu não escrevo nada sem vontade, assim, sem inspiração, né? Muito legal. Bom, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por bater papo conosco aqui, e sucesso mais ainda na tua empreitada e com teus filhos, e sucesso para o Overá. E vai ter o show, né, que as pessoas... Isso, vai ter sábado agora, dia 27, às 19 horas, no Teatro Paiol, né? Então, quem quiser, é só procurar na internet aí, que as compras do ingresso é pela internet, né? E daí a gente vai estar lá fazendo... Vai ter um pequeno filme de 10 minutos, que é um documentário sobre o álbum que ele lançou pela Natura, né? Que patrocinou ele. Eu assisti, ficou sensacional. Isso, daí depois vai ter a apresentação do lançamento do livro, e depois a apresentação dele, né? Que inclusive eu vou falar, porque o Verá ele não gosta de falar, né? Que ele, Bem ele tímido, não gosta. Ele é tímido, ele é quietinho, ele não gosta de ficar falando. O caso dele é só cantar, né? Então, por isso que ele gosta de pôr eu na frente para ficar apresentando tudo, né? Falar, ó, isso aqui é o Verá, tal. E eu que falo tudo sobre ele, né? Que ele não gosta de ficar soltando as palavras, né? Ele gosta só de cantar. Você é o homem das palavras e ele é o nome das músicas, o homem das músicas. Isso, ele é a música, eu a palavra. Olívio, muito obrigado, prazer te conhecer, até um próximo encontro e a gente vai se falando. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, obrigado pela presença. Obrigado por estar ouvindo.